Mais uma vez, né, a gente não conseguiu segurar o resultado, né, nem ampliar, mas não tomamos a virada aí por pouco, né, a gente conseguiu segurar ali. Mas, dadas as circunstâncias, Valu, eu acho que esse time do Mirassol, né, quem diria a gente ia falar do Mirassol esse ano assim, mas os caras estão 200 anos sem perder aí, cara. Então a gente não pode desvalorizar, não, esse um ponto, sabe? Para a competição, o ideal dos mundos aí, o melhor dos mundos seria a vitória, com certeza, mas dadas as circunstâncias, né, o nosso time com todas essas mudanças, né, mais uma vez aí a gente sem conseguir fazer a troca, sem renovar, né, os times vêm crescendo fisicamente no segundo tempo, principalmente com as mudanças, consegue colocar, pressionar a gente não consegue, né, renovar, fazer as substituições. Os jogadores que geralmente ele coloca no intervalo, hoje começaram jogando titular, né? Então acabou que não teve aí mais trocas, que seria o caso do Eduardo que entrou, que eu achei que até participou pouco, sabe, desse jogo. O Mateuzinho também entrou, mas acabou não se encontrando. O Wallace me surpreendeu, acho que, sabe, assim, foi até bem em determinado momento da partida, só que acabou no jogo, falhou na parte do gol. Méritos para quem fez a finalização ali, que pegou muito bem, mas achei que ele errou, né, porque isso aí é o beabá da bola, o cara é destro, a gente já tem que saber que tem que jogar sempre para a perna esquerda, e principalmente para o fundo, dar um meio é ruim, e teve esse erro ali. E falar da arbitragem, meu irmão, é chover no molhado, contra a gente é piada. 20 bons minutos do Cruzeiro nesse jogo, 20 minutos dominantes, os primeiros, mas 70 minutos melhores do Mirassol. No geral, né, o jogo tem 90 minutos e o Mirassol foi melhor por uma parte maior do jogo. Talvez até merecesse sorte melhor, tá? Porque teve algumas finalizações ali, principalmente no segundo tempo, em que, olha, o Cruzeiro flertou com uma derrota hoje no Maião e o Mirassol segue sem saber o que é perder nos seus domínios. Jogou melhor do que o Cruzeiro na maior parte do tempo e, para mim, o Cruzeiro não fez por merecer uma vitória na noite de hoje, Valu. Entendo que o lado direito do Cruzeiro sofreu muito, o que já era esperado, né? Jonathan Jesus, Eduardo foi escolhido para jogar por ali, o Wallace também costumando cair por ali, enquanto o Lucas Silva cai pelo lado esquerdo, e o time sofreu muito no momento defensivo pelo lado direito. É por ali que sai o gol do Negueba. Eu concordo muito com o Fabrício, acho que entendo que é um golaço, assim, um passe muito bem encontrado do Danielzinho, uma finalização de rara felicidade do Negueba, mas não dá para ter tanto espaço, e o Cruzeiro concedeu espaço demais, principalmente pelo seu lado direito. Sabíamos, né, que correríamos esse risco, muitas mudanças ali naquele lado, mudanças forçadas, mas realmente acabou sendo decisivo e fatal. Em linhas gerais, acho que o Cruzeiro, principalmente no segundo tempo, pareceu cair demais fisicamente mais uma vez, e aí o Jardim não fez as mudanças com mais celeridade, e por isso o Mirassol pareceu muito mais inteiro para fechar o jogo do que o Cruzeiro, que sofreu muito até o final. Quando tinha a bola, muita dificuldade de chegar em condições de finalização no último terço, muitos erros de passe, muitas tomadas de decisão equivocadas, e pelo lado do Mirassol, um time que forçava muito menos os passes e que conseguia transformar o seu volume em chances reais de gol. Teve chances até para virar o jogo no segundo tempo, acabou não conseguindo, esbarrando ora no Cássio, ora em infelicidade ali dos seus finalizadores, e o Cruzeiro produziu muito pouco para vencer. A verdade é essa, você não pode, dificilmente você vai vencer um jogo jogando melhor que seu adversário somente 20 minutos. Dito tudo isso, é preciso ponderar a questão principalmente do pênalti ali no início do jogo. O toque na mão ele é muito evidente. Aqui no momento da transmissão eu fiquei na dúvida de ser dentro ou fora da área. Tá rodando aí várias imagens que parece que foi dentro da área mesmo. Então é um pênalti sonegado, né, ao Cruzeiro no início do jogo, que pode fazer diferença como fez hoje. E uma arbitragem mais uma vez muito confusa, né, Valu? A gente tem dificuldade de entender os critérios da arbitragem, porque
para um lado apita, para o outro não, cartões amarelos muito facilmente dados, concedidos aos nossos atletas e ali no final, por exemplo, uma falta claramente para segundo cartão e expulsão do jogador do Mirassol, do lateral do Mirassol, e não recebeu esse cartão. Então, mais uma vez, a gente fica muito confuso com os critérios da arbitragem e o Cruzeiro precisa falar sobre isso, né, institucionalmente. Os seus atletas precisam passar a reclamar, porque no futebol brasileiro é isso que funciona, é a reclamação generalizada, é isso que a gente vê as outras equipes fazendo e é isso que o Cruzeiro precisa passar a fazer também, para além de jogar melhor, para além de melhorar aí nas suas estratégias, fazer tudo isso. E só para fechar meu comentário, Valu, uma questão que me chamou a atenção, me incomodou um pouco, quando o Lautaro entra no lugar do Wanderson, tinha a sensação de que ia manter esse 4-2-3-1. Mas ali nos últimos movimentos, foi pouco tempo também para avaliar, mas pareceu ser mais uma dupla de ataque, o Wallace e Caio Jorge. E aí, nesse contexto, eu entendo que é melhor Gabigol e Caio Jorge do que Lautaro e Caio Jorge. Não consigo entender a preferência pelo Lautaro nesse momento para jogar em dupla de ataque. Acho que o Lautaro mostrou menos que o Gabi nessa função aqui no Cruzeiro e até, inclusive, reapareceu hoje depois de muito tempo sem ter minutos relevantes. Se fosse para jogar na ponta, eu teria entendido um pouco mais. Mas é isso. Acho que um resultado que acabou ficando justo por aquilo que o Cruzeiro fez no jogo. Não acho que produziu o suficiente para vencer. Não acho que seria um resultado ruim se tivesse vencido Ceará e Santos em casa. Como perdeu o empate hoje, principalmente com a equipe sendo dominada pelo Mirassol por boa parte do jogo, tem um gosto bastante amargo e agora os comandados do Leonardo Jardim vão precisar, com o retorno, né, dos seus 4 titulares, trabalhar muito firme na semana, porque o Internacional não vem de bom momento, tem jogo importante no meio da semana pela Libertadores, mas não existe jogo fácil e o Cruzeiro precisa voltar a vencer em casa e vai precisar vencer o Internacional, de preferência tendo uma boa apresentação para colocar um ponto final no que a gente viu hoje aqui no interior de São Paulo. É isso, são mais de 11 mil pessoas ligadas aqui no nosso pós-jogo. O início do retorno, né? O Cruzeiro empatando com o Mirassol lá no interior. Todo mundo sabia que ia ser uma pedreira, exatamente como foi. Mas o Cruzeiro fez uma boa parte de primeiro tempo boa e acho que também, pelo menos até os 19, o Cruzeiro consegue se arrumar no segundo tempo, né? E o gol do Mirassol é muito ruim porque acontece no momento que o jogo tava controlado. Você entende assim, Fabrício? Até os 19 ali, naquele lance da individualidade, o Cruzeiro não tinha sofrido apuros. Quem estava com o cartão, o Wallace mesmo, né, que acabou sendo envolvido no lance, estava controlando legal o lance, mas aí a partir do gol, eu acho que de fato, do gol em diante, o Mirassol dominou o segundo tempo por mais da metade do tempo. Também vejo assim o jogo. O Cruzeiro estava até com a posse de bola legal, bacana, buscando o segundo gol. Só que acabou, né, que oferecendo um contra-ataque ali, que a gente sempre fala, né, que a partir do momento que faz o gol, né, faz o primeiro, 1-0, a gente tem que buscar o segundo, mas tem que atacar marcando, sem dar os contra-ataques. Agora, um dos principais jogadores nossos ali, né, que é no caso de marcação, o Wallace, aquele amarelo que ele tomou foi piada, cara. Aquilo ali ninguém toma amarelo, o cara pegou a bola e, o rigoroso pra caramba. Ele não é assim com ninguém, cara, entendeu? Aí o cara me toma amarelo, o amarelo também do Wallace, foi do Wanderson também, que isso não existe, cara. Então, a gente tem que ir lá mesmo, tem que reclamar, tem que vencer os caras no cansaço. E agora, levando pra dentro de campo, é isso, os 19 minutos o Cruzeiro ficou ali, né, e aí depois que tomou o gol, né, cara, o Mirassol acabou crescendo, normal, vindo pra cima, e aí a gente parece que sente um pouco, né, já não consegue sair tanto, e aí começa a chegar aqueles 30 minutos, que é normal, Valdo, todo mundo cansa, e aí? Tem que trocar, e a gente não troca, não tem as peças, entendeu? O treinador não confia, sabe, tem um Kenji que de repente poderia ser usado ali, mas aí entra, aí geralmente, hoje ia entrar o Marquinhos, né, aí entrou o Lautaro, entendeu? Então a gente tem que melhorar essa reposição. Eu concordo com a Rafa, de repente colocaria o Gabi ali, mas o Gabi não entra nesses jogos que é mais pegada, que tá tudo mais compactado, ele não coloca o Gabigol nessas situações. Eu acho até que deveria, porque é um jogador que pode fazer a diferença em algum momento, sabe? Os outros a gente já sabe o que pode render, né? O Gabigol ainda
tem um diferente aqui, ali, mas ele é muito estilo brasileiro de jogar, assim, principalmente na parte atacando, né? E o Léo Jardim gosta daquela coisa mais padronizada, né? Do 4-3-3, do cara atacando pelo lado, fazendo as ultrapassagens. O Gabigol não, ele vai procurar, tem uma leitura de jogo ali que ele vai procurar se encaixar e não vai sair para a ponta, né? Ele vai procurar achar ali no meio. Até criamos algumas oportunidades de contra-ataque ali, mas muito pouco. Mirassol é um bom time, né, cara? Oferece pouca coisa, assim, teve umas bolas paradas ali, falta, jogada na área, né, bola alçada na área, umas faltas laterais, mas é um time que oferece pouco contra-ataque, é um time bem treinado, cara. Ô Valu, só para falar aqui, eu comentei do Lautaro entrando, que eu tinha analisado ali como uma dupla de ataque com o Caio, e conversando com o Samuel, ele lá do campo me falou que, na verdade, o Lautaro entrou pela direita mesmo, e o Matheus Henrique pela esquerda. Então eu tive essa impressão, mas a dupla de ataque seguiu Matheus Pereira e Caio Jorge, então nesse caso até faz mais sentido do que o Gabigol mesmo. Mas assim, jogo ruim do Cruzeiro, né? Acho que a gente sabia que o adversário era muito complexo de jogar dentro de casa, o Cruzeiro com 4 desfalques, a gente sabia que não seria fácil, mas não deixa de ser frustrante você ver a sua equipe fazer 20 minutos muito bons, dominantes no campo do adversário e se perder ao longo dos 70 minutos seguintes, né? E aí, certamente, Leonardo Jardim será perguntado sobre as substituições, a sensação é que o time caiu fisicamente mesmo, e aí, muito mais no meio-campo do que propriamente mexer no ataque, tive essa sensação. A questão do cartão amarelo do Wallace me incomodou muito também, porque senti um rigor extremo do árbitro ali nesse cartão amarelo e não senti o mesmo rigor ao longo da partida para com os jogadores do Mirassol. Vi aqui que o Fabrício Bruno falou sobre a arbitragem na saída do campo ali para a detentora dos direitos de transmissão. E, Valu, acho importante falar, não apaga o jogo ruim que o Cruzeiro fez, acho que a gente tem que ter a capacidade de falar das partidas ruins, dos problemas do Cruzeiro, mas a gente também tem que falar dos erros de arbitragem, porque eles influenciam diretamente no resultado das partidas, e não só os erros claros, como o pênalti ali no primeiro minuto do jogo, como a falta de critério e esse tipo de coisa que vai limitando os nossos jogos e os nossos jogadores. Mais uma vez, a sensação de uma arbitragem sem critério numa partida do Cruzeiro, que influencia direta ou indiretamente no resultado. E assim, é lógico que a gente já reconheceu os méritos do Mirassol, né? Ninguém está terceirizando de uma maneira geral quem é cruzeirense, a cobertura, essa coisa de terceirizar tudo que acontece de resultado ruim para a arbitragem não é um perfil, na verdade, da instituição, enfim, dos seus torcedores ao longo de sua história. Mas eu vou ter muita dificuldade, cara, para aceitar uma manchete num jogo de futebol, né? É uma manchete, eu vou ficar assim, não vai resolver minha vida, não vai curar o estado meu de saúde, que eu estou recuperando ainda, mas eu gostaria de ouvir, sabe? O que eles consideram aquilo ali? É uma furada do Matheus Pereira, a bola sobra, e assim, ela ia escorrer do jogador e ia parar no Caio Jorge, que não estava sozinho, tá? Mas ele ia ter condição de dominar dentro da área, 1 para 1, e aí a gente não sabe o que vai acontecer. Só que quando ela está escorrendo, o cara fazer esse movimento aqui, ó, é quase uma manchete, né? Seria uma manchete assim, mas ele bate na bola, a bola dá um salto, cara, e foge completamente, assim. Eu quero ouvir, não vai resolver nada, e isso não muda as outras questões. Eu acho que são prateleiras que a gente tem deste jogo para falar, né? Árbitro, atuação. Você que está aí, acha que o Jardim demora nas mexidas? Acha que ele demora, mas que ele não mexe por conta exatamente dos jogadores que estão no banco? Então são questionamentos também que vêm nesse jogo, nesse empate do Cruzeiro por 1-1 contra o Mirassol, que segue invicto dentro de casa, né? Mirassol, Flamengo e Bahia, e por tudo que aconteceu, o Cruzeiro acaba somando um ponto e agora já pensa no Internacional aqui no sábado no Mineirão, e aí a história é outra, mas a gente vai falar e muito ainda deste jogo. Vamos ouvir, né,
o que diz o técnico Leonardo Jardim, principalmente a respeito dessas questões de substituições, da opção pelo Wallace, é tudo que a gente quer tentar entender um pouco. Acho que a grande notícia pós esse jogo é que o Christian volta, que o Kaique volta, mesmo com o Cauã Prats. Aí a gente tem que reconhecer mais uma vez, né? E Fabrício, você que foi atleta, ele chegando ali à beira do campo, tomando algum tipo de medicação ou de suplemento alimentar, não sei, para suportar, porque um cara que fica esse tempo todo sem ser utilizado, claro que ele terminou na lona, né, Fabrício? Mesmo tendo 17 anos, o Cauã Prats, mas com uma maturidade muito grande. Acho que pontos... Vamos falar, né, de um ponto bom a ser dito. Mais uma vez, eu acho que daqui para frente isso já era muito notável depois do jogo contra o Fluminense, mas definitivamente, talvez o Cauã Prats possa começar a ganhar até mais minutos em circunstâncias de um jogo que o Kaique já está fisicamente debilitado, porque tem se provado, mais uma vez, um jogador muito confiável, apesar da pouca idade. A cada jogo ele evolui, né? E é isso que é legal, né? Que esse potencial de jogador de base que a gente vê é assim, né? Que ele realmente ele não pode estar pronto, né? Ele não pode estar no limite dele. O Prats é assim, né, cara? Ele sobe, a gente vê que, pô, ele tem potencial para já estar no profissional, que já não está fazendo mais, ele está sendo diferente nas categorias de base, jogando sub-17, que era da idade dele, o sub-20, e ele chega no profissional, e a gente vê ele evoluindo, né, a cada jogo. Eu acho que, com certeza, cada jogo aí os caras vão evoluir mais, vão exigir mais dele ainda na marcação. Tem o fator psicológico, que ele sempre vai pesar um tempo ainda, isso gera um desgaste, sabe, físico também. O mental é forte porque ele quer cada vez mais ser aquele jogador, né, perfeito, que não falhe, que as coisas não aconteçam ali em cima dele. Então rola essa preocupação normal da idade. Isso vai acontecer até lá pelos 20 e tantos anos, a pessoa fica nessa preocupação, nesse estresse mental, dependendo do jogo, né, isso é exigido mais ou não. Mas hoje, com certeza, né, contra o Mirassol ali, logo depois também ele toma um cartão amarelo, que tem que tomar cuidado, né, porque esses botes ali, né, geralmente nas categorias de base, o pessoal não dá nada, tudo, mas no Campeonato Brasileiro, ainda mais contra o Cruzeiro, o pessoal não pensa duas vezes, então tem que tomar cuidado, porque é uma bola perigosa, umas faltas perigosas ali na lateral. Mas com certeza, cara, é um jogador que está evoluindo, cada vez mais vai pegando confiança. Cara, esse cara ele vai evoluir muito, Valu. É a nossa esperança aí, né? Deus proteja ele, que não aconteça nada, não se lesione. E é importante ter sequência, por que não? Contra a Inter, o cara jogou contra o Fluminense, cara, lá no Maracanã, sabe? Então jogar aí, jogar no Mineirão, eu acho que só vai evoluir. Valu, não dá pra gente falar que tá pronto porque tem 16 anos, mas assim, demonstra estar pronto, né, em todas as oportunidades que tem pra jogar. Vai oscilar, a gente certamente vai ver isso ao longo da temporada, mas eu concordo muito contigo que se mostra apto para ter mais minutos ao longo das partidas. Às vezes é necessário tirar o Kaique por uma questão de um cartão amarelo, por uma questão de cansaço, e ele se mostra uma opção muito viável para isso. Já é a segunda partida dele como titular, e a segunda boa partida dele como titular. Dessa vez termina o jogo lá no Maracanã, não conseguiu terminar, e lembro que o William entra no lugar dele, obviamente, né, para fazer a lateral esquerda improvisado, então tem que ponderar isso, mas lembro que aquele lado caiu depois da saída do Cauã, e aí, óbvio, tem a questão do William, mas tem muito a ver com a partida que o Cauã estava fazendo lá no Maracanã, e hoje não foi diferente. Se tem uma boa notícia hoje no jogo, certamente é esse garoto de 16 anos, que é um excelente de um jogador de futebol e que tem tudo para evoluir demais nessa posição, nos dar retorno técnico e financeiro, porque nessa posição a gente sabe o quanto é escasso e ele certamente está sendo monitorado por mercados aí de fora, assim como o Kaique. Boa partida do Cauã Prats, mais uma. É isso, boa partida do Cauã Prats, a gente segue aguardando, né? Dentro de instantes já está aí aparecendo na tela a imagem de onde vai conceder a entrevista coletiva o técnico Leonardo Jardim, que completou seu jogo de número 33 comandando o Cruzeiro. Esse foi o 10º empate
em 32 jogos comandados pelo português Leonardo Jardim. Cruzeiro segue na terceira colocação. Uma vitória faria com que o Cruzeiro voltasse, né, à segunda colocação com 40 pontos. O Fabrício já explanou bem aqui a situação dos jogos a menos de Flamengo e Palmeiras, mas a gente precisa também de monitorar o Bahia, né, o Fabrício? Equipes que demonstram... Aliás, o Bahia hoje tem a maior sequência invicta no campeonato. São 8 jogos sem perder. A gente que já passou por uma sequência assim, de 11 jogos sem perder no campeonato, sabe o que você vai fazendo na tabela, principalmente quando os seus adversários começam a deixar pontos para trás, né? E aí, como disse bem também a Rafaela, o que pesa mais no Cruzeiro são 3 pontos deixados contra um Santos, com todo o respeito que merece a história do Santos, que tomou literalmente 6, né? Para o Vasco da Gama, que merece respeito também, mas não está figurando hoje entre os 8 melhores times do futebol brasileiro, né, Fabrício? Então, é importante monitorar isso e retomar logo uma sequência, trazer uma vitória, Fabrício, você coloca 3 pontos e se mantém onde você pretende estar. Porque você vê o Flamengo, né? O Flamengo 43, né? Aí nós estamos com 38 com jogo a mais. Aí a gente... O Palmeiras 38 ou 39, se eu não me engano, 39. E aí tá com 2 jogos a menos. Então, e aí como tu falou, o Bahia, né, cara? Esses 2 times, Palmeiras e Flamengo, a gente conhece. Já tá ali, eles jogam aqui. Me parece que o Bahia, cara, ainda tá evoluindo, sabe? Ainda tá... E tá vindo forte, né? E tem se eu não me engano, também um jogo igual, um jogo a menos, sei lá. Um jogo a menos, sabe? Então, em termos de campeonato, né, do que a gente quer, cara, a gente não pode deixar de somar. Tá, somamos um ponto e tal, mas a gente tem que voltar, né, a vencer, fazer os 3 ali, pra gente não desgarrar, não pode desgarrar ali, cara. Ô Fabrício, Fabrício e Rafa, enquanto a gente espera o Jardim, a gente tem uma dificuldade de vencer jogos que a gente não aniquila os jogos. Assim, exemplo, hoje com um pênalti para mim que foi sonegado ao Cruzeiro, mas seria 2-0. 2-0 a gente já viu que esse time praticamente quando faz 2-0, ele coloca o resultado debaixo do braço e acabou. Ele fez isso contra o Fluminense, ele fez isso contra o Botafogo, ele fez isso contra o Sport, que aumentou, foi 4-0, ele fez isso contra o Fortaleza, enfim, ele fez isso contra o Palmeiras, né? Mesmo o Palmeiras diminuindo, mas acabou o jogo, o Cruzeiro venceu. O que falta para esse time conseguir vencer jogos eventualmente, assim, que ele já venceu de 1-0, tá, pessoal? Venceu o Vasco por 1-0, o Mirassol por 2-1, mas, sabe, o que esse time ainda não evoluiu, que não consegue fazer um gol? E beleza, aqui a gente, sabe, vamos conseguir segurar, vamos sofrer, mas não vamos perder esse jogo mais, mesmo tendo feito só um gol. É isso que me incomoda, assim. Eu acho que teve diferença nos outros jogos, que ele conseguiu dominar e fazer o segundo. Manteve a intensidade, a busca. Sabe aquela coisa que a gente brinca? 0-0, 0-0, na pelada? 0-0, quando a gente é moleque? Não é 0-0, é 1-0, mas tem que continuar a mesma pegada, você tá entendendo? Eu acho que quando a gente conseguiu manter assim esse ritmo forte, buscando o outro gol, desesperado, sabe, querendo aparecer, querendo fazer o resultado, às vezes até, sabe, meio doido assim, parece que a gente até se assustava, né, contra o Palmeiras, opa, parece que a gente tá 0-0, calma, mas foi aí que deu certo. E aí eu acho que agora a gente tá fazendo esse 1-0 e não sei se a gente teve muito desgaste nesses jogos que a gente teve que fazer isso por mais tempo, sendo que de repente os caras, gente, calma, os caras conversam às vezes no vestiário, será que precisava a gente também tá tudo morto hoje? Nós temos jogo daqui 2 dias, já não dava para ter segurado 1-0, mas infelizmente essa diminuição de ritmo e essa diminuída e tenta cadenciar tal não está dando certo. Os times estão conseguindo empate, estão conseguindo a vitória e hoje foi mais uma vez assim. Eu acho que nos jogos que a gente conseguiu, e eu sinto falta disso, né, Valu? 1-0, a gente não está passando confiança mais para a gente, está fazendo 1-0, ai meu Deus do céu. Vai vir o segundo tempo, vai vir, sabe? E eu acho que a gente tem que continuar naquela pegada, o desgaste é maior, mas quando você faz os 2-0 a gente consegue controlar mais a partida, né?